Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Glenda Ferreira, especialista em investimentos na Levante. Hoje eu estou com o Lucas Stefanini, ele é responsável pela área do setor imobiliário na Guide Investimentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, né? Porque é uma super tendência, o brasileiro ama imóveis, então não pode ficar fora da carteira de investimentos. Obrigada, Perfeito. Lucas, por ter participado, falar com a gente. Então vamos começar. Fala de forma geral, como que é o funcionamento dos fundos imobiliários, quais são as suas classificações, quais são as suas características mais importantes. Perfeito. Bom, obrigado pelo convite. É o seguinte, fundos imobiliários, né, a gente comenta que é a forma mais eficiente que se tem de investir em imóveis hoje para a pessoa física, né? Então, como você mesmo disse, imóveis é uma classe, né, que o brasileiro adora investir, já é uma coisa cultural do brasileiro, mas poucos sabem que tem uma forma muito mais eficiente de investir em imóveis ao comprar um terreno, um apartamento de forma direta, né? Não precisa parcelar em 30 anos o apartamento? Não, é mais não. Fácil. Com uma pequena quantia, você já consegue acessar o mercado imobiliário de fundos imobiliários, né? Então, assim, você consegue comprar participações em lajes na Faria Lima, você consegue comprar galpões logísticos, enfim, tem uma grande classificação, né, de tipo de ativo que vão desde agências bancárias, passando por shoppings, passando por lajes, fundos de papel, que são os fundos de CRI, e ainda tem os fundos de fundos que você investe em um fundo e o gestor toma todas as decisões de investimento dentro do que tem dentro do mercado, né? Então, assim, o investidor nada mais faz que investir em um fundo imobiliário. Esse fundo é negociado em bolsa, então é como se ele comprasse uma ação de uma empresa, ele compra e vende de acordo com a liquidez no mercado, né, no mercado de bolsa. E você investe em um fundo, lá você vai ter a figura do gestor que vai implementar todas as estratégicas, né, dentro de cada fundo. Você também tem a figura do administrador, que vai, né, ele tem o intuito de fiscalizar se tudo do regulamento está sendo cumprido, né? Então ele é um certo fiscalizador do gestor. Então, tudo que está no regulamento está sendo cumprido, está em ordem. Então o administrador tem muito essa figura, né? E além disso, a gente tem todos os órgãos, né, responsáveis pela regulação do mercado de fundos imobiliários. Então, você está colocando seu dinheiro num fundo, o fundo vai adotar uma estratégia, né, de acordo com cada fundo, e depois você recebe como se fosse o aluguel mensal, né, que a gente chama de rendimentos, que são pagos a maioria, né, mensalmente, de forma isenta para a pessoa física, né, isenta de imposto de renda. E aí, então, quais seriam as principais vantagens que você encontra para esse investimento? As vantagens, né, as principais vantagens, primeiro, liquidez. Então, o fundo imobiliário é muito mais líquido que você ter um ativo físico, né? Um apartamento, um galpão, etc. Então, às vezes, você demoraria muito tempo para conseguir se desfazer desse ativo e muitas vezes não pelo preço ideal que você gostaria ou que vale aquele ativo, né? Então, na bolsa, você tem a liquidez, D+3, o dinheiro está na sua conta, né? É claro que cada fundo tem uma liquidez, então é importante ficar atento a isso. Outro ponto muito forte do fundo imobiliário é que os rendimentos são isentos de imposto de renda, como eu disse, né? Então, diferente de você ter um apartamento e esse apartamento está alocado para uma família, se a família te paga o aluguel, você tem que declarar esse rendimento, né, no seu imposto de renda e você vai pagar o imposto de renda em cima desse aluguel. No fundo imobiliário, o rendimento mensal é todo isento. E outra forma, né, é diversificação. Então, com um valor muito menor, você consegue diversificar seu investimento. Então, você consegue investir, por exemplo, vamos colocar um valor de um apartamento médio de R$600 mil aqui em São Paulo. Você está colocando R$600 mil em um apartamento específico ali, né? Tem que torcer para valorizar aquela região específica? Sim, você tem todas as questões micros de a região foi boa, o preço do metro quadrado naquela região, o aluguel, a demanda, se você vai locar, por quanto, se esse locatário sair, quanto tempo você vai ficar com o imóvel vago, ou seja, tem muitas coisas que você precisa, né, levar em consideração investindo em apenas um imóvel.
Agora no fundo imobiliário, por exemplo, com esse mesmo 600 mil, você poderia diversificar em fundos de lajes, em shoppings, em CRI, em galpões logísticos, ou seja, você diversifica entre as classes, entre localizações, né? Porque aí eu vou ter um prédio na Faria Lima, vou ter um galpão na Anhanguera, vou ter um shopping em Campinas, então você diversifica tanto por região, quanto por região, localização, locatário, risco de negócio, né? Porque cada setor tem um risco iminente a ele. Então, assim, você consegue montar uma carteira super diversificada, tirando que um fundo imobiliário, às vezes, ele por si só já é diversificado, né? Então, tem fundos aí que tem mais de, por exemplo, 6 a 8 lajes, prédios, né, dentro deles, ou participações. Então, assim, é uma forma de você ter mais rentabilidade mais eficiente, mais diversificação e mais liquidez. Sem contar a gestão, né? Porque quando você está entrando em um fundo imobiliário, você tem uma gestão ali profissional fazendo cuidando desses imóveis, né? Administrando. E aí, para quem quer começar, a partir de quanto você encontra uma cota de fundo imobiliário e quanto que você acha que é interessante? O investimento mínimo para fundos imobiliários é uma cota, então você consegue lá colocar, né, a sua oferta de uma cota. A maioria das cotas elas são na base 100, tá? Mas a gente tem cota de 1.000, tem cota de R$1 na base nessas 3 bases em média. Mas assim, a gente fala que o interessante seria algo em torno de 10 mil, que aí o investidor consegue, né, começar a diversificar, montar uma posição mais diversificada. E também tem que observar também a questão da custódia, né? Que aí as corretoras têm uma custódia que a bolsa implica, e aí essa custódia, se o seu volume aplicado for muito baixo, isso pode comer um pouco da sua rentabilidade, né? Então é um ponto. Não vale a pena você ficar pagando às vezes uma você taxa. colocar ali, às vezes vou colocar menos de R$1.000, às vezes o que você vai ganhar de rentabilidade, um percentual muito grande vai ser engolido por essa taxa, né? Então vale a pena, assim, 10 mil já é uma boa quantia para se começar a montar uma carteira. Não chega nem perto de um preço de um prédio ou de um apartamento. Não, por exemplo, um terreno que seja mais barato, muitas vezes você não vai comprar um terreno por menos de 50, 100 mil reais, né? Então, realmente, você tem com dinheiro, uma quantia muito menor, você já consegue investir no mercado imobiliário. Então tá, você falou de várias qualidades, várias vantagens para o investidor, e quais seriam os riscos de fazer esse investimento, então? Tá. Os riscos que o investidor tem sempre que prestar atenção, né? Primeiro, atenção à gestora. Quem é o gestor, quem é o administrador desse fundo, né? Que no final do dia é ele que vai estar tomando ali as decisões com o capital, né, do cotista. Então é muito importante que você tenha confiança, né, e tenha conhecimento sobre quem são os gestores, quem são os administradores do fundo. Segue bastante a premissa de fundo de investimento sem ser imobiliário, né? Que a gente sempre olha bastante, dá bastante ênfase em quem é o gestor do seu patrimônio. Sim, nos fundos imobiliários não é diferente. Ele é um fundo, né? E ele tem ali a figura do gestor e do administrador. Então é sempre também muito importante você levar em consideração isso. E depois que classe que eu estou investindo? Então, eu estou investindo em galpões. Né? Por exemplo, estou investindo em galpões, quais são os riscos? Então eu tenho um risco de vacância, que é o locatário sair desse imóvel e eu ficar com ele vago, né? E um imóvel vago, ele não só não me gera renda, como ele me gera despesa, né? Então, tem despesa de IPTU, condomínio, taxa de manutenção, etc. Então, assim, onde está localizado o meu imóvel, né? Então, é uma região valorizada, não é? É uma região que faz sentido para aquele tipo de investimento. Quem são os locatários, né? Então, para quem está sendo locado, qual que é o risco ali de crédito dele não pagar o aluguel ou dele sair. Então, assim, a gente tem que olhar sempre gestão, administração, daí depois na parte imobiliária, localização, onde esses ativos estão localizados, tá? Qual que é a qualidade do imóvel,
né? Então, atenção à qualidade do imóvel. E terceiro, a qualidade que seria do crédito, né? Quem que é o locatário, né? Essas premissas servem tanto para se a gente for olhar galpão, como se a gente for olhar laje, né? Shopping não é diferente, né? Então, assim, é claro, no caso de um fundo de CRI, de papel, daí é outra análise, né? Mas assim, nos fundos de tijolo que a gente chama, que são esses que realmente você tem um shopping, tem um galpão, tem uma laje. Tem um prédio mesmo. Eu acho que esses pontos têm que ser observados. E assim, todos os fundos, né, emitem relatórios gerenciais, mensais, então informes mensais. Então é muito importante o investidor também ficar atento a isso, né? Então, como que o dinheiro está aplicado, de que forma, né? Qual foi a despesa do fundo esse mês, quanto que ele gerou de receita, né? Se teve algum problema com algum inquilino, com algum contrato. Então, assim, hoje as gestoras elas estão se profissionalizando muito, né? Então, assim, você vê sites só do fundo, completos, com todas as informações, relatórios que realmente abrem, né, do início ao fim ali tudo que contempla o fundo. Então é muito importante a informação clara para o investidor, né? Isso daí vai dar muita tranquilidade e segurança na hora de investir. Com certeza. Recentemente, se você abre o jornal, abre uma página na internet, a primeira notícia é o mercado imobiliário e a sua retomada. Muito tem se falado sobre isso no momento. O que justifica todo esse burburinho por trás do mercado imobiliário e, consequentemente, dos fundos imobiliários? Perfeito. O mercado imobiliário ele é cíclico, né? E nos últimos anos a gente passou por um momento de recessão muito forte, né? Então, até se a gente pegar assim, taxa de juros muito alta, então funding para uma construtora muito alto, um financiamento para uma pessoa física também muito alto. Então, isso levou a indústria a um momento de muita recessão, né? Então, ali a gente tinha taxa de juros muito altas, alinhados com um momento econômico muito ruim, né? Então, isso é muito prejudicial para o ciclo para o mercado imobiliário, exatamente. E aí, só que assim, cada segmento ele está no momento. Então é errado eu falar mercado imobiliário está em crise de 100%. Não, porque assim, dentro do mercado imobiliário a gente tem diversas fases, tem diversos setores e é claro que eles têm uma correlação entre eles, né, mas eles não andam em paralelo. Todos juntos. Exatamente. Então, por exemplo, a gente vê aí muito se falando da retomada do mercado imobiliário, etc. Então, assim, se a gente olhar dados como vacância e inadimplência, esses dados no mercado de São Paulo eles já bateram ali no pior patamar e a gente já vê uma sinalização de melhora. Então, assim, áreas como Faria Lima, aqui, Itaim, Vila Olímpia, nessas regiões a gente já está com uma vacância muito abaixo do que esteve há 2 anos atrás, por exemplo. Então, naquele momento que teve muita oferta e baixa procura, né? Porque o mercado imobiliário é oferta e demanda também. Então, a gente teve um momento, um boom lá atrás, que foram entregues, sendo construídos muitos ativos. Esses ativos, em média, uma laje demora de 4 a 5 anos para ser entregue. Então, a laje que eu comecei a construir lá em 2013 está sendo entregue esse ano passado, foi entregue ano passado, está sendo entregue esse ano, né? Então, assim, muitas vezes você começa a construir em um ciclo, em um momento do ciclo, e você vai entregar em outro, né? Isso justifica um pouco do aumento das ofertas de fundos imobiliários agora, que a gente viu no começo do ano? Então, a gente vê, eu acho assim, a gente teve um momento muito favorável para a emissão de novas ofertas, tanto se a gente olhar pelo momento de mercado, que é essa possível retomada, quanto também pela taxa de juros, né? Então a gente está no menor nível de taxa de juros, então a gente vê também o investidor buscando alternativas à renda fixa, né? Que ele estava muito ali acomodado numa taxa no patamar de 14, né? Com um retorno muito alto, com risco muito baixo. Então ele se viu também ali a necessidade de buscar investimentos alternativos, né? E fundos imobiliários
correlacionalmente inversa, tem uma correlação inversa com a taxa de juros, né? Então, quanto menor, mais atrativo fica a indústria, né? Então, eu acho que foi uma combinação de fatores, tanto puxado pela taxa de juros, como também por esse momento de retomada de mercado imobiliário. É claro que, por exemplo, se a gente pegar a situação do Rio de Janeiro, é completamente diferente da de São Paulo, né? Então ali você ainda tem entregas a serem feitas e uma economia que ainda está muito fragilizada, né? Então ali a vacância ainda está num patamar, num nível muito alto. Tá. E em perspectiva geral do mercado brasileiro, você está mais otimista, então? Sim. De ocorrer mesmo a retomada? Se a gente olhar fundamento econômico, essa questão do ciclo, a gente sim tem um movimento muito favorável pela frente. Ah, que bom. Um pouco de alívio também para o investidor, né? De uma chance. E aí, como que você falou bastante hoje, por exemplo, de Faria Lima, dessa região mais central de São Paulo. Como que você vê a distribuição hoje dos fundos imobiliários? São mais concentrados em São Paulo mesmo, um pouco no Rio de Janeiro? Como que é? Certo. Então, se a gente olhar para os setores, lajes corporativas, o forte é São Paulo, né? Então, assim, a gente tem, claro, tem um mercado muito importante no Rio, mas o mercado principal de lajes ainda é São Paulo. Aqui a economia é muito diversificada, né? Então aqui você tem, diferente do Rio, que é uma economia muito focada, né, antigamente em estatais, óleo e gás, que era muito dependente desses setores. São Paulo já não, né? Aqui você tem a economia muito diversificada, né? E é a principal economia do país. Então aqui você tem grandes bancos, grandes empresas multinacionais, grandes corretoras, marketing, ou seja, você tem uma demanda muito alta por lajes e grandes lajes, né? Diferente que é um mercado que não vai bem, às vezes até em cidades grandes. Por exemplo, se a gente olhar Porto Alegre, não é um mercado relevante de lajes, que é uma capital, Curitiba, mesmo aqui cidade como Campinas, não tem uma demanda tão alta por esse tipo de ativo, né? Agora, por exemplo, o galpão logístico já é diferente. Claro, a localização é muito importante, então rodovia, em tronco de rodovias, as principais rodovias do país, mas você não precisa estar exatamente em São Paulo, né? Dá para ser um pouco mais distribuído. Exatamente. Uma empresa que tem atuação no país todo, não adianta ela ter um centro de distribuição só em São Paulo, né? Ela precisa ter praticamente no mínimo um em cada estado, né? Às vezes, e muitas vezes um só não é necessário, não é suficiente, né? Então, assim, galpão você tem um potencial de crescimento pelo país todo. Lajes já é mais concentrado em São Paulo. Shopping centers, né, já também não precisa estar necessariamente em São Paulo, você pode estar pelo Brasil todo, é claro, né, as principais capitais ou regiões metropolitanas, que aí shopping você precisa de fluxo de pessoas, né? Tem gente, né? Isso. Você falou dos galpões logísticos. Como que você vê de expectativa para esse mercado em específico? Você acha que tem potencial ainda? Se você olhar, não tem tantos fundos imobiliários só de galpão, tem mais de laje, né? Mas é um mercado de galpões que a gente acha que tem um crescimento muito grande pela frente. Primeiro pela extensão territorial do Brasil, que eu falei, não permite você ter um ou dois centros de distribuição, por exemplo. Você tem que estar pelo país todo, né? Uma operação de uma empresa grande. E assim, se a gente pegar as empresas são muito imobilizadas ainda. Então, assim, a empresa geralmente familiar, ela é dona de todos os prédios, não é diferente do mercado americano, que as empresas são muito desmobilizadas. Aqui no Brasil, as empresas ainda são muito mobilizadas, né? Então, assim, tem muito espaço, por exemplo, para operações de sale and leaseback, que é aquela que a empresa tem um galpão, por exemplo, ela venderia esse galpão para o investidor, para o fundo, e aí, ao mesmo tempo, ela faz um contrato de locação de longo prazo, né? Então, ela tira ali um grande capital que estava ali parado, imobilizado, né? Ela pode pegar esse capital e investir mais na produção, no ramo de atuação dele, e ao mesmo tempo ele vai pagar ali um aluguel para aquele imóvel que ele precisa, né? Então, operações como essas têm ainda um potencial muito grande no Brasil. Bacana. E quanto a fundos de papéis?
Como você enxerga? Você acha que vale a pena investir também? Ou você acha que agora não é momento? Como você enxerga? Fundos de papéis, eu considero, eu gosto bastante, tá? Primeiro, que você tem esses fundos de CRI, né, que a gente chama de papel. Primeiro que ele vai ter acesso a ofertas chamadas restritas, as 476, que muitas vezes o investidor na física não tem acesso, né? Que são ofertas para investidores profissionais que entram no máximo 50 investidores. Então ela fica sempre ali muito restrita para poucos investidores, né? E no caso, esses fundos, eles acessam muito dessas ofertas. Então você vai ter acesso a operações que você não teria. Você tem uma diversificação. Então, por exemplo, ao invés de eu comprar um CRI específico, eu compro ali dentro do fundo uma carteira de CRIs, né? E aí, além de ter a diversificação, eu também diluo meu risco, né? Então, eu vou ter ali meu risco diluído em 10, 15 papéis. E sempre com uma gestão profissional, né? Então, eu vou ter ali o gestor fazendo acompanhamento dos CRIs e num eventual problema, ele tem tempo e condições de agir melhor do que uma pessoa física, né? Então, são fundos assim que a gente vê com baixo risco, uma rentabilidade bem interessante. E qual categoria, dentre todas essas que você já comentou hoje, você acha que é mais promissora daqui para frente? Então, a gente vê muito o setor de lajes, de galpões e shopping, são 3 setores assim que a gente vê um viés bem positivo pela frente, tá? Então, assim, essas 3 categorias, é difícil você falar uma, né? Porque a dinâmica delas são bem diferentes, mas assim, são 3 setores que a gente está acompanhando bem de perto. Bacana. Hoje em dia, tem muita gente que é adepta da gestão passiva, né? Então, eu prefiro comprar o ETF de Balva 11, de Small 11, do que necessariamente comprar 10 fundos de imobiliários diferentes. Tem alguma perspectiva para sair, por exemplo, o IFIX? Como que fica para o investidor que gosta desse tipo de investimento? Até o momento a gente não tem um ETF para o IFIX, né? Ainda não tem nenhuma conversa mais profunda em relação a isso, que eu saiba. Mas assim, a gente tem os fundos de fundos, né? Então, fundo de fundos, praticamente, você coloca o seu capital em um fundo imobiliário, que ali você tem um gestor especializado que olha o mercado imobiliário como um todo e vai buscar ali as principais oportunidades dentro de laje, de galpão, de shopping. Ou seja, você tem ali um profissional acompanhando o mercado o dia todo e fazendo os trades por você, né? Então, ele ali tem todas as informações, a capacidade analítica de tomada de decisão, né? Então, de uma certa forma, você está terceirizando a sua gestão para um profissional, né? Então, porque mesmo que a pessoa, às vezes, ela conheça muito, às vezes ela tem uma profissão que ela não tem tempo para ficar acompanhando o mercado, né? E às vezes ela pode perder uma oportunidade interessante que o gestor está ali atento para tomar essa decisão, né? Para encontrar a melhor oportunidade para ela. Exatamente. Você falou do imposto de renda, né? É isento o aluguel, mas e a parte fixa? Como que funciona para a pessoa física? Então, o rendimento mensal é isento, né? Para a pessoa física. Mas se você vender a cota, né, com um ganho de capital, aí você paga 20% em cima do ganho de capital, tá? Então, como renda variável normalmente. Na verdade, a renda variável é 15, né? O fundo imobiliário ele é um pouquinho mais, é 20. E não tem o 20 mil de Não tem. E agora a pergunta que é mais polêmica, porque todo mundo faz a pergunta. Você pessoalmente tem apartamento, tem imóvel físico mesmo, uma casa ou um terreno? Ou você prefere estar exposto só a fundos imobiliários? Como que você acha que pode ser uma dinâmica para a pessoa? Perfeito. Então, eu acho que a forma mais eficiente para uma pessoa física investir é por fundos imobiliários. Mas assim, eu acho assim também, você ter um imóvel para você morar, eu acho que faz total sentido, né? Mas é uma questão assim, não olhando para o ativo como um investimento, até mas sim por segurança. Às vezes você tem uma família, né? Então, por questão mais de segurança. Porque se você colocar na ponta do lápis, nunca vai valer a pena
você comprar um imóvel, alugar, etc. Mas as pessoas gostam de ter a sua casa para você... essa aqui é minha. E você poder, por exemplo, quero quebrar essa parede, você quebra, você deixa o apartamento, por exemplo, do jeito que você gosta, né? Então eu acho assim, você ter um apartamento, uma casa para você morar, eu não acho ruim, não acho errado, entendeu? É que, por exemplo, às vezes você fala assim para mim, sairia comprando um monte de apartamento para vender, para alugar? Daí eu já acho que também não faz sentido, entendeu? Porque você pode diversificar, você pode entrar em ativos, por exemplo, comprar uma laje na Faria Lima. Dificilmente uma pessoa física teria capital para comprar uma laje. E mesmo se ela tivesse, não faz sentido você comprar uma laje, um andar. Porque aí também você está concentrando o seu risco, se ficar vago você vai pagar um condomínio alto, um IPTU alto. Então assim, eu acho que tem que buscar uma forma, claro, sempre diversificando, né, seu risco, entendendo no que você está realmente investindo, né? E montar uma carteira diversificada. Mas assim, ter o seu imóvel para você morar, eu não acho errado, né? Que bom. Dá um alívio também para a cultura brasileira. Sim, sim. Então tá bom, obrigada, Lucas, por ter Eu que participado, agradeço. esclarecido as dúvidas do pessoal e que todo mundo possa agora investir em fundos imobiliários. Perfeito, obrigado a todos. É isso, pessoal, até a próxima.